Olá, meus amigos, muito bom dia a todos vocês, sejam muito bem-vindos a essa meditação. Hoje, nesta terça-feira da 25ª semana do Tempo Comum, dia em que a Igreja celebra uma memória importantíssima para todo o seu legado, para toda a sua vivência, que é o dia de São Jerônimo, doutor da Igreja e tradutor da Sagrada Escritura. Por meio de seu legado e de sua vida, iremos compreender esse evangelho do dia que de fato nos ensina o como que Jesus deseja a nossa total obediência. É importante que a gente perceba em Cristo sempre o lugar onde poderemos ser contraditos, onde o nosso proceder, a nossa palavra, o nosso jeito de pregar, nossas prioridades podem se converter completamente. É sempre importante que o coração humano saiba que as nossas próprias resoluções não são as melhores, se não ponderadas pelo Espírito Santo, pela vontade de Cristo. Mesmo quando parecemos ser justos, bons, quando aquilo que sai de nossa boca, de nosso coração, parece que é amor. É só Deus mesmo sabe, porque Ele vê além. Ele vê a tua vontade, vê a tua alma, mas vê também o próximo, vê o contexto e conhece a verdade que existe ali. Como se ele derrubasse todas as falácias, mentiras e más impressões e preconceitos que podem existir no coração de todos os homens, e ele visse a verdade. Portanto, o Senhor tem uma palavra que é sempre cortante, sempre forte, sempre íntegra e irretocável. Então, nós precisamos sempre acorrer a Ele, para que nossas resoluções não venham a desperdiçar a intenção primeira de corresponder ao seu amor e de fazer o bem. É por isso que esse evangelho hoje está aqui para celebrarmos e entendermos a memória de São Jerônimo. Então rezemos, pedindo ao Espírito Santo que nos conceda um coração generoso à vontade de Cristo. Estamos reunidos em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Senhor Jesus, aqui estamos na Tua presença e vos pedimos a graça de vos obedecer, de conhecer a verdade em Teu coração e de, por meio dela, dedicarmos a nossa vida para o bom préstimo daquilo que realmente contribui para a nossa vida, para a vida daqueles que amamos, para a Tua Igreja, para a Tua vontade, para o coração das almas humanas que necessitam conhecê-lo. Dai-nos, Senhor Jesus, um coração puro, obediente e extremamente decidido em vos servir. Te pedimos isso por intercessão da Virgem Maria Santíssima. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Permaneceremos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom, então vamos lá, meus irmãos. O evangelho de hoje está narrado em Lucas 9, versículos de 51 a 56. E diz assim, Estava chegando o tempo de Jesus ser levado para o céu. Então, ele tomou a firme decisão de partir para Jerusalém e enviou mensageiros à sua frente. Então puseram-se a caminho e entraram no povoado de samaritanos para preparar hospedagem para Jesus. Mas os samaritanos não receberam, pois Jesus dava a impressão de que ia a Jerusalém. Vendo isso, os discípulos Tiago e João disseram: Senhor, queres que mandemos descer fogo do céu para destruí-los? Então Jesus, porém, voltou-se e repreendeu-os, e partiram para outro povoado. Esse evangelho deixa bem claro, sobre a importância de ter uma boa vontade. Então a gente vê aqui Jesus imbuído de uma grande boa vontade, de dar o sacrifício máximo de sua vida. Então a vontade de Cristo, estando chegando a hora, para a sua morte, é ir para Jerusalém, é dar ali a sua vida, é solidificar o seu testemunho, que já foi dado aos apóstolos, mas que agora iria consolidar-se com sua morte e depois com sua ressurreição. Então é importante que, como um profeta, ele seja também, entre em Jerusalém e lá
seja julgado e tudo mais, né? Como a gente conhece a história. Mas era necessário parar antes, a Samaria ficava antes, né, de Jerusalém. Então, ali nos arredores de Judá. E Jesus precisava de pouso. Mas os samaritanos esperavam que Jesus promovesse, então, algo que os visse, né? Que centralizasse a libertação daquela escravidão ao qual eles eram submetidos, não necessariamente ao pecado e à conversão, entende? Mas que aquele povo fosse visto, não de maneira periférica, mas agora de maneira de libertação política, social e assim vai. Queriam que Jesus ficasse na Samaria, não fizesse pouso, mas ficasse. E esta confusão na vontade humana acontece quando a gente contempla a verdade de maneira torta. Ou seja, todos nós aqui presentes, né, nesse grupo, nesse canal, já temos um desejo de conhecer a Deus, de aprimorar nosso conhecimento dele, da igreja, da doutrina, da verdade, da Sagrada Escritura, desejando assim aumentar em nós a fé que nos direciona de maneira mais forte e contundente para a verdade. Porque nós que vivemos nesse mundo secular, a gente de fato vê que as vontades humanas e os apetites desse tempo fazem a gente esquecer, né? Distrair. Esquecer que a nossa prioridade é a nossa santificação, nossa união com Cristo. Então, de repente, a nossa vida está ali, aquela correria danada por um bem que é perecível, que vem ao fim do mês, que é um salário, que são alguns bens que preciso comprar e adquirir para fornecer outros bens para essa ou para aquela pessoa que está sobre a minha responsabilidade e assim vai. Não que isso tudo não seja lícito e necessário para esse tempo, pois é necessário comer, vestir, saber, ser tratado com dignidade, ter saúde, ok? Ninguém contesta isso. Mas será que não estamos distraídos em tudo isso e esquecendo o nosso fim último, né? Então, os samaritanos esqueceram o fim último de receber Jesus. E os filhos aqui de Zebedeu, né? Os Boanerges extremamente fortes, como filhos do trovão mesmo, mais uma vez pedem vingança, né? Para a estultice, a embriaguez, a loucura, a falta de inteligência e de plena vontade dos samaritanos. Então, Tiago e João, os filhos de Zebedeu, pedem mais uma vez: Senhor, quer que mandemos, né, fogo desceu sobre esse povo que é indolente, de duro coração, de difícil trato? E Jesus delicadamente tinha pedido para entrar. Então, delicadamente pede aos apóstolos também para não se comportarem dessa maneira. Afinal de contas, Jesus tem uma vontade plena, que não veio para condenar, não veio para nos massacrar, não veio para esconder nada, mas para nos revelar tudo, nos dar tudo, inclusive a condição de ter a nossa própria liberdade direcionada para a verdade. Então, não seria imposto que Jesus iria solidificar-se no coração daquele povo. Então, Jesus vai para outro povoado, para esse pouso, antes de entrar em Jerusalém, né? Então, Jesus respeita também esta nossa liberdade. E hoje, né, quantas coisas Jesus parece também tem respeitado de nós. Respeitado nossa demora, nossa indolência, nossa falta de perseverança, de coragem, de ânimo para a boa vontade que temos ter para com a verdade. São Jerônimo é bem um exemplo de como usar a vontade de maneira clara, de maneira límpida e santificadora. Então, ainda jovem, né, nasceu numa família cristã, teve uma formação cristã, até que eles tinham um costume de atrasar um tanto o batismo, porque o batismo era definidor, como foi para Santo Agostinho, né? E ele, seu nome completo é Sofrônio Eusébio Jerônimo, nasceu em Estridão, que fica na atual Croácia, e depois ele mudou-se rápido para morar o que seria atualmente Antioquia, atual, né, localidade da Turquia. Então, São Jerônimo cresceu numa família cristã, mas teve a juventude tomada
pelos apetites, pelos prazeres deste mundo. Então, naquela época também os corações eram distraídos em sua vontade e entorpecidos por uma coisa que parece maluca, né? Como é que eu vou adiar, postergar ou deixar não acontecer algo que a inteligência já foi completamente iluminada pela fé de que Cristo é o nosso Redentor e segui-lo, tomar a sua cruz, renunciar ao pecado, fazer a sua vontade é o que nos garante o reino dos céus. É isso que diz a fé para cada um de nós que está aqui. Mas talvez não seja o norte de nossa vida, não seja o mastro principal de nossa barca, não seja aquilo que mais nos orienta quando acordamos, quando comemos, trabalhamos, quando dormimos, quando estamos vivendo. É esse tempo, é esse mundo, né? Cheio de muitos apetites. Então, São Jerônimo viveu também isso. Mas, quando ele foi orientado, né, que Jesus passaria em sua vida e faria pouso em sua casa, ele mudou completamente. Então, já em sua juventude, não sabe precisar muito bem a data, ele recebeu os sacramentos da iniciação cristã, como o batismo, se arrependeu de seus pecados e passou a ter uma fome gigante que foi condutora de sua vida. Então ele era feito a atos muito extremos, né? Então, em toda a Europa, ele passou a se formar em tudo que era conhecível, né? Então, as grandes bibliotecas que estavam na Grécia, que estavam, né, em Antioquia, que é na Turquia, que estavam na antiga Constantinopla, que estavam cercadas ali, ele conheceu. Então, ele tomou conta de tudo aquilo que existia naquele tempo, né? Então, ele era douto no direito, na democracia grega, também na retórica, também em todo tudo que ensinava também o legado judaico cristão, né? Então ele era extremamente conhecedor da palavra. Tornou-se um grande poliglota, né? Falava várias línguas, falava precisamente o grego, precisamente o hebraico, tudo que ajudava a constituir a fé, ele soube. Passou muito tempo morando na França, mas depois de uma grande decisão, percebeu que o mundo ainda era grande em seus apetites e também em distraí-lo do grande propósito. Então, ele, que era feito ao grande, a grande magnanimidade de seu coração, foi para a Síria, né? Onde ali, nos desertos, ficou muitos anos. Chegou a fazer jejuns tão fortes, tão severos, que chegou até quase morrer, né? Quando ele foi chamado, então, a manter esse legado de uma outra maneira, sendo profuso no serviço, né? Então, depois desse movimento, São Jerônimo é chamado, convidado pelo bispo Paulino ao estudo da Sagrada Escritura e ao sacerdócio. E ele atende prontamente a isso. Então, ele se ordenou no ano de 375, mas ele não tinha aquela vocação de diretamente pregar, mas de estudar e de consolidar caminho para a igreja, né? Para os cristãos. Então, apesar de depois ter sido ordenado, ele ficou no estudo da Sagrada Escritura agora. Esse era o seu foco. Então, primeiro, ele, em toda a sua vida, fez um apanhado de toda a cultura, da cultura helênica, da cultura, né, grego-romana, mas também da cultura judaico, da cultura cristã. Ele aprendeu hebraico, aprendeu muitas línguas, aprendeu tudo. A geografia, contexto, literatura, o direito, né? Então ele era um homem muito douto, digamos assim. E ele passou então a serviço do Papa Dámaso a fazer um trabalho específico. Então a Bíblia, naquela época, tinha duas tradições que estavam ali trazendo a Sagrada Escritura ao povo, né? Então, o povo antes da invasão da Constituição de Roma em si,
a língua oficial mais falada em toda a Europa, em toda aquela região ali do Oriente Médio e tudo mais, para a divulgação da Sagrada Escritura era o grego, né? Então era o grego que era o mais falado. Inclusive, os escritos apostólicos estavam em grego, né? E existia também a tradução hebraica dos livros antigos, né? E também alguns deuterocanônicos. Então, existiam essas duas traduções ali da Sagrada Escritura. Claro que nessa época ainda existiam livros que eram considerados de inspiração, incluindo canônicos e deuterocanônicos, como também livros que não eram de inspiração divina, que são chamados apócrifos, e esses tinham traduções diversas, tanto poderiam ser em hebraico quanto poderiam estar em grego já. Mas a Septuaginta era aquilo que reunia a Bíblia de maneira mais completa, né? Essa que foi escrita também pela tradução do grego com auxílio, ajuda de uma tradição de judeus, né? Mas São Jerônimo, com toda a sua expertise, conseguiu traduzir para a língua agora vigente, né, já que ele era do século IV, a traduzir para o latim, que agora uniformizava tudo, né, no grande, no maciço Império Romano. E ele usou algo que desagradou muitos, porque ele foi atrás dos textos originais do hebraico, dos textos originais do grego, né, e juntou, fez uma fusão de tudo, dando correto sentido ao que estava em hebraico e ao que estava em grego. E isso, hoje, né, é algo que nos faz ter a Sagrada Escritura como nós temos, a Vulgata, ou seja, o vulgo, aquilo que vai ser divulgado, aquilo que foi disseminado a todos, e depois disso, São Bento ajuda muito o trabalho de São Jerônimo na divulgação da Sagrada Escritura para todos os mosteiros, todas as igrejas e abadias, né? Porque os monges, que era algo que São Jerônimo amava ser também, eles fizeram as cópias, e cópias literais, cópias bem feitas, cópias bem redigidas, cópias também que tinham as referências bibliográficas tanto na Septuaginta como também nos textos em hebraico. E dessa maneira nós temos a Bíblia hoje, que é a recomendada pela Santa Igreja, que é a Bíblia Vulgata. Então, meus irmãos, que grande contribuição São Jerônimo fez. E ao perceber a enorme empreitada que ele teve depois do convite do Papa, ele percebeu que aquele ofício consumiria a sua vida, que ele iria morrer assim. É tanto que as imagens de São Jerônimo mostram ele com um crânio, né? Porque ele percebia que o seu último dia, seus últimos minutos seria concluindo essa grande obra para o povo de Deus, para a Igreja de Deus, que ele nasceu para isso. Olha que coisa grande, né? Já pensou se nós tivéssemos também esse segmento máximo do porquê que eu nasci, qual é a minha função para Cristo, para a Igreja, para os homens? Se o meu legado fosse um só, qual seria? Qual seria o meu legado? A minha contribuição, a minha marca? O que Deus quer em mim, né? Então, isso é o que faz uma vontade grandemente arrastada pela inteligência iluminada na fé. Quando ela é grande, quando ela é generosa, quando ela é robusta, ela gera uma marca. Lembra-se que no Evangelho de hoje, Jesus quer ir para Jerusalém para dar a sua vida, para salvar todos nós. Isso está definido em sua vida, em sua alma. Também nós precisamos ser homens e mulheres com uma marca definitiva em nossa vontade. Uma vontade marcada, compassada, ordenada, que não mais delira, não mais vacila, não mais se faz entorpecida pelos desvaneios deste mundo. Você com certeza já conheceu várias pessoas em seu convívio na igreja ou até fora dela que parecem pessoas que são borboletas, né? São joaninhas, são como bambu ao vento. Parece que ao soprar de qualquer coisa, a pessoa vai, esquece. Num dia não consegue ser coeso, né? Um dia não consegue ter sentido. Um dia não consegue ter começo, meio e fim. Pois é, São Jerônimo dá para nós a correta ideia de que quando se tem uma vontade bem convertida, tudo tem começo, meio e fim. Um começo pródigo,
um meio magnânimo e um fim santo. Essa é a vida de São Jerônimo. Qual será a minha? Né? Então, veja que Jesus é tão educado que ele permite que o meio tenha atropelos. Né? Os samaritanos não quiseram, vamos para outro povoado. Mas no meio termo, não se pode tirar da origem aquilo que está na finalidade. Então, como é que Jesus mandaria fogo aos samaritanos se ele queria salvar os samaritanos? O fim não se muda, não se cambia, não se troca, não se permuta. O fim é a santidade. Portanto, que o começo seja santo, que o meio procure a santidade e que o fim a alcance. Assim seja para a sua vida, para a minha também. Deus abençoe você. Um grande abraço e até amanhã.